Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma gravação do episódio do nosso Podsegue. Estamos aqui hoje com a nossa convidada. Ela é psicanalista e gestora do sucesso do cliente do grupo IEPAM, Conceição Pereira. Posso lhe chamar de Conce para ficar mais fácil ser a nossa interação? Com certeza, pode ficar à Muito vontade. obrigada. Conce, eu queria agradecer primeiramente, né, por você ter aceitado o nosso convite, participar de um episódio, né, fazer parte do nosso grupo. E eu queria que você se apresentasse um pouco para a gente, falasse um pouco sobre você. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Tá tendo essa conversa sadia, essa conversa tão importante. Como você falou, eu sou formada em psicanálise, também sou gestora de sucesso do cliente do grupo IEPAM. E hoje a gente vai falar de um tema que é bastante importante, né? E para mim, é um grande prazer estar participando disso e poder colaborar com as informações para os nossos seguidores. Tá bom, muito obrigada. Antes da gente continuar a nossa conversa, eu queria lhe dar um mimo. Pode Muito obrigada. Usufruir. Vamos ver. Uau! Ai, gente, não sei nem abrir. Olha só, uma xícara. Espero que goste de rosa. Eu adoro rosa. Bastante também, bastante café. Muito obrigada. Inclusive. Muito obrigada. Hoje nós vamos falar sobre a importância da saúde mental no local de trabalho e o que te levou a fazer psicanálise. Bom, esse foi um período bastante importante da minha vida nessa escolha, né? Foi um momento assim de bastante conflito na minha vida, onde eu passei por um processo de divórcio há 7 anos atrás. E aí eu entrei para o autodesenvolvimento, né, para o desenvolvimento pessoal também, para que eu pudesse superar esse momento. Então, inicialmente eu busquei a psicanálise como uma forma, né, um caminho para me curar as minhas dores, vamos dizer assim. E depois disso eu fui gostando, fui fazendo e achei que o que era bom para mim também servia para os outros. Então eu fui caminhando nessa jornada, fazendo psicanálise, fazendo também análise corporal, comportamental, constelação sistêmica, que são tudo formações que a gente busca dentro do desenvolvimento pessoal. E quando aquilo foi fazendo, digamos assim, tendo resultados para mim, eu comecei a achar também que aquilo serviria para os outros e eu fui andando por esse caminho para ajudar pessoas, fazendo análise corporal, fazendo palestra, ajudando outras mulheres, principalmente mulheres. E aí eu fui só buscando formação e hoje eu estou aqui, né, desenvolvendo esse trabalho também aqui dentro do Grupo IEPAM. Então você escolheu essa profissão por conta de um evento que aconteceu na sua vida, aí você viu que era essencial, viu que poderia ajudar outras pessoas, né? Foi descobrindo isso nessa jornada. Primeiro comigo, a gente sempre fala que dentro da psicanálise é um processo que primeiro a gente se autocura para depois a gente possa curar outras pessoas. Então não tem como eu levar o meu cliente ou as pessoas para um processo de cura se eu não tiver também, não é curada totalmente, mas é em processo, que todo ser humano ele tem um processo. Em relação às palestras, você faz muita palestra dentro de empresas ou é mais para mulheres assim, é direcionada às palestras que você faz ou é geral assim? Eu trabalho com temas direcionados. Algumas empresas, como o Senac, escola como o Universo, já me convidaram, grupo de mulheres em comunidade, que trabalham essas questões principalmente da área de depressão, também com a situação de ansiedade. Então, quando tem esses temas relacionados, que são os temas, digamos, hoje que afetam mais, né, as síndromes, essas doenças do autodesenvolvimento, que as pessoas ainda não sabem lidar com isso. Então, eu vou fazendo palestra de acordo
com a necessidade, né? Com aquilo que, digamos assim, cabe para aquele momento em uma empresa ou escola, seja lá o que for. E dentro do mercado de trabalho, tipo, dentro de uma área operacional, qual é o maior desafio em relação à saúde mental? Hoje, as empresas elas estão voltando o olhar para essa área de mental, vamos falar assim, para a saúde mental. Ao longo da vida, a gente sempre falou de doenças e hoje, principalmente as empresas, no geral, elas estão voltando isso para a saúde mental. É tanto que o tema nosso aqui também se relaciona a isso. Então, as empresas, por um bom tempo, elas olharam para a questão, por exemplo, de recursos naturais, né, de desenvolvimento de recursos como, por exemplo, o meio ambiente. E hoje a gente precisa olhar também para o desenvolvimento de pessoas, porque afinal, pessoas também são recursos. Hoje, as doenças mentais dentro das empresas, ela é a principal causa de afastamento. Por isso que a empresa ela olha para isso com um olhar hoje mais cuidadoso. Não é que também a gente vai olhar para a empresa como uma vilã, porque ninguém pode dizer assim, eu adquiri, e isso pode acontecer que a pessoa desenvolva. E por isso que o autoconhecimento é muito importante, porque a gente chegar e dizer, como a vilã, que a empresa, ela colocou aquela doença, ou de alguma forma instigou aquele colaborador a ter aquela doença, é um pouco forte, porque toda pessoa ela já pode estar com aquilo, e um trabalho mais pesado, um trabalho com mais pressão, ela acabar se desenvolvendo. Por isso Tipo um gatilho, né? Vai isso. ser. E isso é muito importante porque a empresa ela tem as responsabilidades dela, mas o colaborador também ele tem de cuidar da sua saúde, né? Por isso que a gente fala de autoconhecimento é aquilo que é para dentro. Então, às vezes, o colaborador ele já tem a sintomas que ele já apresenta e quando ele chega no ambiente da empresa, ele acaba desenvolvendo isso com maior intensidade. Então, não é só a empresa, mas o colaborador cuidados cooperativos que a gente chama, né? Um pouco da empresa e também um pouco do colaborador. É dos dois lados que vem o cuidado, então, Sim, né? A atenção da empresa de observar aquele colaborador, porque é muito importante. Se a pessoa não estiver bem mentalmente, ela não consegue desenvolver um trabalho bem, fazer as coisas com atenção. Eu tiro por mim. Quando eu não estou bem assim, estou cansada, estou estressada, eu faço as coisas de qualquer jeito e é perigoso fazer assim, tipo, se for numa área operacional, eu estar executando alguma atividade lá. É um risco lá que eu vou estar correndo, né? Por não estar fazendo as coisas pensando direito, né? E eu queria que falasse um pouco assim, tipo, quando a pessoa estiver nesse momento assim de estresse, de muita cobrança assim, o que ela poderia fazer para relaxar, no que ela pode pensar, o que ela pode fazer para se acalmar mais e conseguir trabalhar de forma segura, sem problemas. olha, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela define como saúde mental um estado de bem-estar do indivíduo onde ele tem a capacidade de desenvolver desafios da vida dele com equilíbrio. Isso é o que a organização fala. Mas o fator que eu coloco hoje para vocês aqui, nesse tema tão interessante, tão discutido hoje, é que cada pessoa ela é um universo. Cada um de nós, você e eu também, todos nós aqui somos um universo. Então é preciso que a gente primeiro se autoconheça, para que a gente saiba das nossas capacidades, dos nossos limites, para que a gente possa ter o equilíbrio. A partir do momento, por exemplo, que eu tenho o conhecimento dos meus limites, das minhas percepções, de como eu me sinto, tanto emocional como mentalmente, eu vou perceber, por exemplo, esses sintomas que você vai. Porque às vezes a pessoa ela sente uma tristeza profunda,
ela sente uma angústia e nem sempre ela está com distúrbio ou com um sintomas atípico. Às vezes é notório isso do nosso ser humano. Há momentos em que eu fico um pouco mais triste, há momentos que eu faço alegre, isso faz parte do meu ser. E às vezes, quando isso se torna mais forte, digamos assim, mais Uma coisa diária, expressivo, aí rotina. esse momento, como você colocou, é para ter um olhar. Então, você só vai conseguir identificar se aquilo realmente faz parte do teu ser, aconteceu alguma coisa na Ao família, longo você prazo, está né? triste, isso. Ou se você é algo que é corriqueiro. Uhum. Todo dia você se sente triste, todo dia você sente vontade de ficar sozinha, se afastar dos colegas. Então, isso já é um alerta para a gente começar a perceber se realmente aquilo é um desequilíbrio, um distúrbio, tá bom? Isso dentro das empresas hoje, eu acho assim, hoje em dia já está sendo mais discutido, né? Mas antes era bem escasso a informação de saúde mental na área operacional. Hoje em dia a gente tem o DDS, né? Que se inicia, para se iniciar um trabalho tem que passar por ele. E já está sendo discutido sobre saúde mental, porque é um tema importante para que o colaborador tenha um trabalho seguro. Principalmente os técnicos de segurança estão levando isso muito para a área, porque é a nossa profissão que a gente está se formando, é o que, como que eu posso dizer, que leva a segurança para os trabalhadores. Kate, teu questionamento ele é muito importante, bastante relevante, porque a empresa ela tem que se tornar um espaço seguro, um espaço acolhedor. E o colaborador, ele só vai, digamos, poder falar do que ele está sentindo, ele só vai trazer esse assunto à tona, até para ele não ser visto como, é, ele não ser reprimido ou não ser julgado como pessoas que levam rótulo de depressivo, pessoas que levam rótulo de problemática. Então, a empresa ela tem que ter uma cultura, isso é muito importante, que a empresa ela crie culturas e mecanismos para que esse colaborador ele se sinta à vontade, ele se sinta acolhido, e que no momento que ele falar que eu sim, eu estou com sintomas de depressão, que eu sim, estou com sintomas de síndrome do pânico ou qualquer outro sintomas, eu me sinta acolhida e não rejeitada. Porque se o colaborador, por algum momento, ele não tem esse espaço e ele seja julgado, o que vai acontecer? Ele vai guardar isso, ele vai fazer acúmulo e com certeza a tendência é ele piorar. E aí sim, o resultado, isso para a empresa pode trazer resultados não só financeiros, né, com gasto de planos de saúde, de afastamento, mas também de perder um colaborador que às vezes, muitas vezes é talentoso. Acontece muito casos de suicídio, né, nas empresas por pessoal que está passando por problemas, assim, eles acabam não procurando a equipe da empresa e nem os seus colegas lá de trabalho, justamente eu acho que é por receio desse tipo, desse Julgamento. preconceito, desse julgamento do pessoal, porque infelizmente eu vejo assim que é uma coisa que está implantado na sociedade. É uma coisa que está sendo mais pautada agora, recentemente, né? Sobre a importância da saúde mental, falar que não é frescura, que é para a gente ficar mais atento se a gente vê alguém muito Sim. triste, frequentemente. Então, acho que não é só na parte da empresa, né? E o que a gente pode fazer como pessoa, assim? Tipo, eu percebo que eu tenho o meu amigo está muito triste. Como eu posso ajudar ele? Tá, quando a gente fala de suicídio, é um estágio já da depressão bastante avançado. É quando a pessoa ela já não tem mais controle em nenhum momento das suas emoções, onde ela não encontra mais sentido para a vida. Então, a depressão é isso. É quando a pessoa chega no estágio limite dela, onde ela não encontra sentido para ela viver. Então, para tudo que ela olha, ela não encontra graça, ela não encontra caminhos, ela não planeja nada, ela nem sonha. Ela é o único caminho que ela enxerga para aquele momento acabar com a dor dela através de muitas vezes de uma fatalidade. Então, só que antes desse processo extremo dela chegar em pensamento suicida, ela já percorreu uma esteira de sintomas, né, de fatores que isso pode ser notado. Por exemplo,
se afastar das pessoas, insônia. E geralmente ela vai encontrar isso em quem ela acolhe, ela vai falar isso. Então, se você conhecer essa pessoa, por exemplo, em momentos onde ela poderia conversar, onde ela teria alegria, onde ela sonhava, e de repente isso foi ao longo do tempo mudando, são sintomas que pode ser notado, que a pessoa pode conversar, a pessoa pode orientar. E isso seria o inicial, né, de um amigo. Mas o certo é que você faça os encaminhamentos, né, procure um profissional da área, um psicólogo, um terapeuta, para que possa, de fato, ajudar, porque a depressão é algo que tem que ser visto hoje como uma das grandes ameaças, né, para que as pessoas acabem com a sua própria vida. E, na verdade, ela não quer acabar com a vida, o que ela quer é acabar com a dor dela. E muitas vezes um amigo, por mais que tenha uma conversa, por mais que tenha distração, aquilo tem raízes profundas, geralmente na nossa infância, aquilo já vem, digamos, fazendo acúmulo e uma hora explode. E a explosão é o momento onde que a pessoa já não aguenta mais sentir essa dor. Então é importante estar buscando isso para um profissional estar tratando. Consi- eu não sei pronunciar muito certo a palavra, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é burnout. É um transtorno, né? Burnout é uma das doenças hoje mais falada no ambiente de trabalho. Esses... Acaso me distrai. Olhei para ele. Você olhou pra cá? Foi. Eu me distraí. Começa de novo. Pode a pergunta Pode pra fazer a ela, pergunta. que fica mais fácil para editar depois. Tá. Tá, já que tá gravando? Consi, eu não sei pronunciar muito bem a palavra, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é burnout. Burnout é um transtorno que a gente hoje fala muito no ambiente de trabalho. São as pressões que muitas vezes os colaboradores têm no trabalho, o excesso de trabalho, a pressão, a cobrança. Hoje a realidade que as empresas vivem, né, isso é mundial, é que tudo você tem que fazer no tempo hábil, para bater metas, para entregar no tempo hábil e para fazer isso de forma perfeita. Então, muitas vezes, o colaborador, de acordo com o que ele tem dentro dele, ele vai receber essa pressão. Por exemplo, você pode receber a pressão que você tem que entregar um relatório no tempo hábil daqui a meia hora. E aí você fica ansiosa, dependendo do que você tem dentro de você, os acúmulos, as emoções, você vai pegar isso e vai se tornar ansiosa, vai ficar nervosa, vai chorar, vai criar um desespero. Para mim, um exemplo, eu posso pegar isso com mais equilíbrio, tentar resolver isso. Então, cada pessoa que recebe a pressão, que recebe essas motivações internas, ela vai impactar isso de alguma forma na vida dela. Por isso que o autoconhecimento é importante. E o burnout, ele vem para isso, né? Na verdade, ele não vem, ele se apresenta de uma forma em que a pessoa que já tem tendência a desenvolver ele, ela não consegue. Então, ela vai acumulando essas pressões, essas cobranças, ela vai acumulando essa força de trabalho, e aí ela vai levando isso para a vida dela, ela não consegue dissolver isso. E esse acúmulo de pressão do trabalho vai trazendo para ela sintomas como insônia, como tristeza, vai tirando o sono dela, inquietação, ansiedade, e tudo isso vai fazendo um acúmulo em um momento onde ela não encontra mais prazer mesmo para trabalhar, onde ela não encontra mais sentido para desenvolver as atividades, cai a produção dela, e aí ela tem sintomas da depressão, como eu falei, raiva, irritação, insônia, um monte de fatores que provavelmente, se ela não cuidar, vai levar ela para um afastamento. A organização é muito importante, então, né? Para evitar, tipo assim, tem como evitar mais esse acúmulo de pressão se tiver organização, né? Equilíbrio seria a palavra, porque o que hoje nós, dentro
qualquer trabalho, qualquer atividade, a gente não consegue ter esse equilíbrio. Muitas pessoas têm o extremo de tudo, trabalho final de semana, às vezes não dá atenção para o filho, não consegue separar a vida profissional para a vida dela Familiar. pessoal. Aonde você pode passear, porque isso vai causar uma sensação de bem-estar, onde você pode fazer o seu autocuidado, dedicar um tempo para você, escutar uma música, ler um livro. Então, a maioria de nós, né, levamos o trabalho para dentro da nossa casa, levamos esse estresse, e a gente não consegue separar, onde tu não sabe onde mais tu tem a tua vida pessoal, né, que são os E nem o cuidados, trabalho tem o e nem estudo. trabalho. Entende? Aí, então, o equilíbrio seria a palavra para a gente estar. Mas a pessoa, para ela dizer, é fácil falar de ter equilíbrio. Como é que eu faço isso? Através do autoconhecimento. É só através do autoconhecimento e desenvolvendo habilidade, porque não basta só ter o autoconhecimento. Às vezes eu sei que algo não me faz bem, mas eu não consigo desenvolver habilidades para isso. Então, eu chego do trabalho 5 horas, eu começo 7 horas da manhã, chego 5 horas. Ali é o ponto X, aonde eu boto o limite, que é o meu equilíbrio, e passo a viver coisas que vão me trazer prazer, coisas que vão me trazer esse crescimento e desenvolver habilidade. Ficar com meu filho, dar atenção para o esposo, ler um livro, passear, escutar uma música, tomar um banho, cuidar da minha beleza, ou seja, o autocuidado para aquilo que eu renovo essas forças, que eu tenho uma sensação de que eu também preciso olhar para mim e não só para os externos como trabalho. Assim, eu creio que quando a pessoa leva o trabalho dela para dentro de casa, é por excesso de responsabilidade, né? Assim, tipo, não conseguir terminar tempo lá no trabalho, quando chegar em casa eu vou continuar fazendo. Só que é um erro, né? Porque quando chegar em casa é o momento dela ter o lazer dela, aproveitar a família, aproveitar para ela relaxar. Mas pode fazer a separação assim, tipo, não terminei lá, vou terminar em casa. E marcar um tempo, tipo, nesse meio período, tipo, cheguei 5 horas em casa. Das 5 até as 7 da noite, eu vou relaxar, descansar, fazer as coisas, dar atenção para meus filhos. E a partir de 7 horas até mais 9 horas, eu vou resolver as coisas do trabalho. Pode fazer essa separação assim, né? Pode, sim. A gente, a maioria, tinha um discurso antes, né, que já caiu por terra de que, assim, você sentia algo, por exemplo, perder um parente, um luto. Aí você vai para o trabalho, aí tinha um discurso, principalmente os RHs, alguns falavam assim, quando você entrar da porta para dentro, você esquece a sua vida. Isso já caiu por terra porque nós somos seres únicos. Não tem como um exemplo, estou pegando um exemplo, eu acabei de perder minha mãe, um luto, estou vivendo com uma dor profunda. Eu abro a porta da empresa e eu não tenho como dizer assim, epa, tá tudo bem, você ri para todo mundo, minha vida tá linda, maravilhosa, e eu estou sangrando por dentro, com um luto. Não existe isso, é uma conversa que já caiu por terra, porque nós somos íntegros, nós somos um só. Então, eu posso viajar para outro lugar, aquela dor ainda vai estar dentro de mim. E eu tenho que aprender a gerenciar. Por isso que a gente fala sempre para que a gente tenha o autocuidado, é para me lidar com as situações externas, né? Os problemas que vão ter. Então, vai dizer assim, as doenças mentais no ambiente de trabalho, elas vão acabar? Não vai. A gente tem que aprender, através do autocuidado, aprender a gerenciar como eu vou lidar com isso, como eu vou lidar com a pressão, como eu vou lidar com essa cobrança. E essa cobrança, muitas vezes, não é da empresa, é da própria pessoa. Onde você falou assim, eu posso marcar uma hora, às vezes a pessoa é tão perfeccionista, ela se cobra tanto, daquele trabalho, ela não terminou, ela levar para casa e ela não põe limite. Ok, eu fiz hoje o que eu pude. Hoje esse daqui é o meu limite. Agora não, agora eu estou em casa, agora eu vou botar meu biquíni e ir para a praia, agora eu vou namorar, agora eu vou ler o meu livro e ela põe o limite. Só que quando a gente está desequilibrada, quando a gente não tem esse conhecimento de olhar para dentro da gente, ver a gente como ser único, ser que falha, um ser que nem sempre vai ser perfeccionista, um ser que nem sempre vai terminar aquele trabalho, a gente se cobra, né? E a gente pega e leva isso para um espaço que já não é mais do trabalho.
E aí começa, por isso que eu falo, nem sempre a empresa ela é a vilã da história. Às vezes nós somos vilãs de nós mesmos. A gente faz essa entrega extrema e aí a gente começa as doenças que estão, às vezes, muitas vezes congeladinha lá dentro, uma tristeza profunda, se evolui para uma depressão e assim vai. Vai desenvolvendo, né? Então é preciso a gente ter esse jogo de cintura para a gente equilibrar o que eu posso me desenvolver como profissional e como posso me desenvolver como pessoa, porque eu preciso, né? Nós somos corpo, mente e espírito, se a gente não cuidar disso, a gente não vai poder parar em pé para trabalhar. Bom, pessoal, nós vamos continuar aqui a nossa entrevista e agora é a nossa parte do quadro de perguntas. Conce, nós abrimos uma caixinha no Instagram, né? E aí alguns seguidores nossos fizeram algumas perguntas, eu vou te perguntar, e aí você responde para a gente poder interagir com eles mais lá na frente, tá? Bora lá. A primeira pergunta foi: qual o impacto da saúde mental no ambiente de trabalho? Os impactos, eles são bastante variados, né? O primeiro impacto que eu posso colocar é que hoje as doenças ocupacionais, elas causam por afastamento, né? São um dos principais impactos. O outro são as empresas perderem talentos, que por, às vezes, não oferecerem um lugar seguro, um lugar onde possa os colaboradores serem acolhidos. Por conta de alguns estudos, de algumas doenças de proveniência mental, eles podem estar perdendo esses talentos. E aí a empresa ela tem que deixar a sua marca, tem que deixar o seu legado como alguém, né, algo que faz, que tem esse olhar mais aberto, mais acolhedor para os seus colaboradores. E a ausência disso, ela acaba, digamos, perdendo talentos e às vezes não leva o seu legado de uma empresa que faz a diferença na vida dos seus colaboradores. Entendi, daquela forma que o seu colaborador, para produzir, né, tem todo mundo que tá bem, né? Até uma máquina, se a máquina ela não estiver bem, ela não consegue produzir daquela forma que ela produziria se ela tivesse tudo ok, né? O ser humano é a mesma coisa. Tem uma pergunta, achei bem interessante essa pergunta. Quais os tipos de doenças mentais mais frequentes dentro do ambiente de trabalho? As mais famosas, digamos assim, as que estão mais em evidência é a síndrome de burnout, estresse, depressão, e hoje o Brasil, né, ele está no ranking do primeiro lugar das doenças de ansiedade e em segundo de depressão, já está perdendo para os Estados Unidos. Então, as doenças ocupacionais que mais têm, digamos assim, evidência são a depressão e a ansiedade. Entendi, mas é mais por conta da ansiedade, às vezes por conta de não saber diferenciar o trabalho e a vida pessoal, não é? Querer misturar tudo, querer fazer tudo ali na hora, entregar tudo, às vezes é pressão, né? Sobrecarga. Eu acho que isso conta muito sobre a ansiedade. A ansiedade é quando o ser, né, o indivíduo, ele traz as situações dele do passado, né, e para o futuro, para o presente. Então ele vive situações do passado, ele traz isso para o presente dele e não consegue equilibrar, não consegue viver. Aquilo às vezes nem aconteceu e ele fica ali ansioso, fica querendo que aquilo aconteça, com os pensamentos dele vagando e não consegue sofrer antecipadamente, né? Exatamente. Até falando um pouco pessoal de mim, sobre a ansiedade, no meu antigo trabalho, eu sofri 2 crises de ansiedade lá. E o que me ajudou a não, como as meninas falaram anterior, né, que muitas das vezes os meus amigos, né, meus colegas de trabalho, eles me ajudaram muito. Eles, na mesma hora, eles me tiraram da frente de serviço, eu tive um acompanhamento, eu fui, falei com a psicóloga, né, que tinha suporte, né, graças a Deus tinha suporte a empresa onde eu trabalhava. E aí elas falaram sobre isso, a ansiedade, o que a gente pensa, né, a pessoa que ela tem ansiedade é isso, ela sofre por antecedência. Às vezes nem aconteceu e nem vai acontecer aquela situação, mas que a gente cria um roteiro na cabeça que aquilo vai acontecer e a gente acaba se cobrando para que até que a gente evite que algo aconteça que nem sequer passou por ali, mas
E aí eu tive uma conversa e o que foi me acalmando foi em relação a isso. Eu tinha que organizar os meus pensamentos para que não tinha nada a ver com o meu ambiente de trabalho, mas eu tinha que organizar meus pensamentos porque, como você falou, né, muitas das vezes aquilo tá só guardado, nem é a empresa vilã, tá guardado, tá adormecido e acaba que o estresse ou então o trabalho que tem uma pressão, tem trabalhos que realmente eles têm uma pressão de trabalho, né, por metas, por isso, por aquilo, por horários, e aí a gente acaba desenvolvendo, é só como as meninas falaram, um gatilho para que aquilo aflore, né? Através disso. Outra pergunta que eles fizeram foi o que afeta a saúde mental no ambiente de trabalho? Eu vou colocar aqui alguns pontos, né, que afetam, seriam os gatilhos exatamente que esse ambiente proporciona. E, de novo, eu coloco na tecla que nós somos um universo. É preciso que eu me autoconheça, conheça os meus recursos, conheça as minhas sombras. O Freud ele fala de sombras, são tudo aquilo que a gente precisa melhorar dentro da gente. Então, é preciso conhecer para que eu não vou eliminar os problemas externos, nem do ambiente de trabalho, nem das minhas amizades, nem da minha casa, né? Mas eu vou estar, digamos, mais preparado para que aquilo que vem de fora, como vai me afetar. Então, as doenças, os distúrbios que a gente pode desenvolver no ambiente do trabalho, não é que a gente criou lá, a gente está congelado lá dentro da gente, situações desconhecidas, reações, emoções, sentimentos acumulados que quando a gente desengatilha essas emoções, elas vêm para a gente com força total. A energia está presa dentro de nós e aquela situação de estresse de alguém que grita contigo, de alguém que numa reunião de colaboradores altera a voz e você vai ter a reação de como eu vou lidar com isso. Eu posso me esquivar, ficar encolhidinho, né? Me constranger diante de um grito, ou eu posso reagir com uma situação de raiva, de alteração de voz. E aí cada pessoa ela vai ter, dependendo do que ela tem dentro dela, de como ela vem trabalhando isso, ou eu posso reagir de forma positiva, né? Uma dessas formas de ficar reprimido, nem de alterar a voz, não é a correta. É uma emoção com uma força negativa, onde a gente fala assim, você tem que controlar emoções. A gente não controla, a gente aprende a lidar com aquilo que proporciona pra gente aquela emoção. A raiva é um sentimento, uma força, um poder estupendo, mas eu não vou sair por aí atirando em ninguém, fazendo mal com ninguém, chutando o pau da barraca. A gente vai tentar lidar com essa raiva como algo para virar uma força positiva, saber conversar, dialogar, sem alterar de forma negativa o meu comportamento. Sem perder a razão, né? Como costumamos dizer, né? Por mais que a raiva, como você falou, muitas das vezes ela faz a gente perder a razão dessa forma. Porque em vez de a gente respirar, pensar no que a gente vai falar, saber o que a gente vai falar, muitas vezes a gente age com raiva, por mais que a gente até esteja certo, a gente acaba perdendo a razão porque a gente age pela emoção, né? Não pela razão. E o equilíbrio é a emoção e a razão. Então, a gente fala muito sobre os problemas, né? Sobre as doenças mentais, tudo, mas a gente sempre tem que ressaltar quando a pessoa deve procurar terapia. Tipo, muitas pessoas guardam pra si, falam, não preciso, às vezes você nem sabe que tem depressão, fala, não, eu só tô entediada, só tô sem nada pra fazer, não tenho o que preocupar a mente, e a pessoa não sabe exatamente qual é o momento de procurar terapia. A gente quer saber qual é esse momento. As perguntas. Bom, eu falo para todo mundo, eu faço terapia e eu não quero parar de fazer nunca, porque foi com isso que me ajudou a buscar e a entender muitas coisas que aconteciam dentro de mim, que comandavam a minha vida e ainda comandam, porque fazer terapia não é você achar a solução de tudo, é você aprender a lidar. A forma hoje como eu recebo coisas negativas, um elogio, todo mundo sabe resolver, sabe lidar.
Mas lidar com uma crítica, lidar com uma situação que te deixa para baixo, dificilmente a gente aprende a lidar. Então, assim, o momento de procurar terapia é quando você já começa a perceber que situações estão saindo do teu controle, onde questões como não saber receber uma crítica, como não receber um não, como não ser frustrada, como a tristeza, como o afastamento de pessoas, insônia. Quando você começa que algo está fora do teu padrão, fora do teu normal, quando isso afeta a tua saúde, afeta os teus relacionamentos, comportamento, é o momento que a gente tem que acender a luzinha e dizer agora eu preciso de ajuda. Então, é a gente também olhar para isso assim, nem sempre quando eu estou triste é algo que está desequilibrado. Às vezes é de mim, eu preciso me frustrar, eu preciso me sentir triste, eu preciso aprender a receber com crítica, a receber não, mas quando isso realmente, toda vez que alguém fala algo para mim me afeta profundamente, acho que a gente tem que acionar aquela luzinha e dizer, preciso de ajuda, preciso olhar para mim e saber o que está acontecendo, entende? Outra pergunta é como eu consigo identificar se tenho síndrome de burnout? A síndrome de burnout, ela é um transtorno que identificado e já até bastante rotulado como doença ocupacional, né? Então, quando o desgaste, o comportamento é alterado, os nossos comportamentos são alterados, quando essa pressão ela já não me deixa ter a sensação de bem-estar, quando eu sinto insônia, mudança de comportamento, alteração do humor. Então, esses sintomas são alguns dos sintomas que o burnout ele proporciona para a gente, no caso de uma pessoa que tem esse transtorno. Não é que toda vez que eu vou estar triste, toda vez que eu tenho insônia, toda vez que eu tenho ansiedade, toda vez que eu altero meu comportamento, toda vez que eu acabo ficando uma pessoa mais introvertida, me isolando de outras, alterando meu comportamento, eu tenho burnout. Mas quando isso está de uma forma que afeta os meus relacionamentos, o meu comportamento, a minha forma de agir, de pensar, aí a gente já pode também estar acionando isso realmente para que isso pode estar desenvolvendo já aí a síndrome do burnout. Relacionado a isso, eu queria tirar uma dúvida pessoal minha. Se no caso eu identifiquei que eu tenho, né, a síndrome, e aí uma das melhores formas seria eu pedir para que eu saia desse ambiente que não tá mais me agradando, ou se de alguma forma, por mais que eu faça terapia ou tenha qualquer acompanhamento, né, digamos assim, eu ainda assim tenho que bater na tecla, não, porque eu vou me curar, mas eu ainda vou continuar nesse ambiente de trabalho que não é saudável. Quando o momento que a gente fala assim, eu tenho TDAH, aí eu tenho ansiedade, aí eu tenho depressão. A gente ouve muito esses diálogos em ambiente de trabalho e a gente precisa ter um pouco de cautela, porque muitas vezes a gente se autodiagnostica, né? A gente acaba dizendo que nós temos aquilo. O correto é que a gente fique atento, isso é um ponto bem importante, que a gente fique atento aos sintomas, mas não se autodiagnosticar. Tá? A gente deve procurar primeiro um profissional, porque é feito toda uma esteira de acompanhamento dos comportamentos, da forma de pensar, de sentir, de agir, ser muito recorrente. E aí esse profissional, como um psiquiatra, um terapeuta, um psicólogo, ele vai fazer essa avaliação e buscando para você, fazendo indicadores para que você realmente ele possa chegar e dar um ponto final, um diagnóstico mesmo que você tem aqui. E é lógico também que o ambiente de trabalho, e às vezes até a nossa própria casa, o ambiente, ele tem a capacidade de modificar ou não pessoas. Se é um ambiente tóxico, ou um ambiente que tem pessoas tóxicas, e se eu estiver fazendo um acompanhamento com um profissional, é bom que eu me afaste de alguma forma. Se for em casa, é sempre mais difícil a gente se afastar do ambiente familiar, mas o ambiente de trabalho ele deve ser ou afastado, ou procurar, ou ser mudado de setor de alguma forma, porque senão o tratamento não vai ter tanto efeito. Entendi. A próxima pergunta é: quais atividades eu posso fazer para melhorar a minha saúde mental?
As atividades, elas vão das atividades físicas também com atividades que relacionadas ao nosso psíquico, né? Ao nosso mental. Então, as atividades físicas, como eu falei também inicialmente, nós somos corpo, mente e espírito, é uma tríade, não tem como separar. Eu preciso cuidar da minha espiritualidade, eu preciso cuidar do meu corpo com atividades físicas, com algo que me cause bem-estar, que libere hormônios, né, que trabalhe a questão da ocitocina, o hormônio da felicidade. Então a gente precisa fazer essa atividade física, tudo que nos vai gerar bem-estar e que conserve essa máquina que é o nosso corpo, né, para que a gente possa também, a liberação desses hormônios vão dar sensação, vão gerar os neuropeptídeos, né, que a gente chama que são os hormônios da felicidade, que vai... quando a gente vai para uma academia, por exemplo, a gente chega com aquela sensação de missão cumprida, a sensação de bem-estar, tem um sono mais tranquilo, não um sono reparador. Então, essas atividades, qualquer atividade, viagem, ler um livro também, que eu já estou cuidando da minha mente, dançar, é fazer tudo que libere a sensação de felicidade, esse hormônio faz parte tanto da nossa saúde mental como da nossa saúde do corpo, saúde física. Tem um hobby, né? Tipo, eu me sentia muito bem quando eu ia jogar bola, eu ficava ansiosa pra ir logo, pra dar horário, porque eu gostava, me sentia bem mesmo. E tem muita gente que é assim também, que não tem hobbies e acha que tá sozinha, se isola do mundo, das pessoas, mas é porque não encontrou ainda uma coisa que faz bem pra ela mesma. Relacionado a isso, o pós-pandemia, eu acho que teve esse agravante, né? Pelo fato da gente se isolar em casa, as crianças também, né? Hoje em dia são muito no celular, não praticam uma atividade, não vão pra rua brincar com as outras crianças. Então talvez isso afete a saúde mental, porque elas não cuidam da saúde nem física e nem mental, né? Ficar todo o tempo com a cara no celular, como a gente sempre fala, prejudica então, né? Tanto as crianças como nós adultos mesmo, né? Muitas das vezes nós nos prendemos, ao invés de a gente pensar, eu vou pra academia, aí bate uma preguiça. Mas perder 5 horas da sua vida com a cara no celular com coisas que não são úteis, parece que até para nós adultos é mais viável. O nosso cérebro, ele foi adaptado, né, que a gente chama do nosso cérebro primitivo. Ele foi adaptado para poupar energia. Então, tudo que causa mudança, tudo que te leva para o novo, tudo que te leva para algum desgaste, parece que tem um anjinho bom e um anjinho mau ali lá falando para ti, não vai para academia, tá chovendo, fica em casa. Não come esse doce. O anjinho mal tá muito falando. E aí é que tá chegando o equilíbrio, a gente vencer as nossas resistências, né? Porque às vezes tu vai pra academia, aí tu começa a dar uma opção de desculpa. A gente pensa que não, mas tem uma força agindo dentro de nós, né? Que é a nossa psique, dizendo assim, não, tira aí, vai comer teu doce, é melhor tu ficar na Netflix. Sabendo que aquilo vai te levar, tu vai gastar energia, tu vai para a academia, tu vai ter uma sensação, então ele quer te poupar. É como se ele tivesse, digamos, sempre alerta para te livrar do perigo. Então fica em casa, fica no WhatsApp, fica no Instagram, não vai fazer academia, não vai gerar energia, não vai gerar o hormônio da felicidade, aí tu acaba atendendo um anjinho mal, vamos dizer assim. É o fim, meu Deus. E já que ela perguntou das atividades, né? Então tem outra pergunta relacionada às atividades, só que é na empresa. O que a empresa pode oferecer ao colaborador, né? Quais as atividades? Se ele tem algum problema de saúde mental, o que ela pode fazer? Qual a atividade que ela aconselha fazer para o colaborador? Sim, melhorar, né? Então, assim, tudo começa pela cultura da empresa. Hoje as empresas elas estão com um olhar muito voltado, porque para elas até é um gasto maior perder funcionário, né? As empresas gastam mais com o processo de demissão. Então, entre perder um colaborador por alguma situação de doenças, por exemplo, das doenças ocupacionais, ela prefere ter esse olhar. Então, isso vem de cultura, né? De um CEO que pensa diferenciado, que tem uma mentalidade onde o olhar dele não é só lucro, onde o olhar dele não é só aumentar o financeiro da empresa, mas sim esse olhar para o humano, para a pessoa, que é um recurso. Eu falei no começo que às vezes a empresa olha muito essa questão ambiental, que é um recurso natural, mas e o ser humano? Né? Os colaboradores são empresas, mas a empresa é feita de quê? De pessoas.
Então, uma das atividades, principalmente hoje, é ter uma cultura, uma mentalidade diferenciada de olhar para o ser humano, para o colaborador como pessoas. Muitas empresas hoje elas instalam, por exemplo, berçários, né, para mãe que estão ainda no processo de resguardo, amamentação. Muitos hospitais têm academia, que são atividades que podem melhorar a performance, melhorando a performance, e também vai melhorar a produção dele. E gerar uma consequência, né, de uma avalanche de resultados positivos pela empresa. Outras empresas elas já põem espaço de descanso, né, de massagem, tudo isso para que o colaborador tenha essa sensação, cuide do interno dele também, para que ele possa dar resultados, para que ele possa produzir e performar melhor dentro da empresa. Ele estando num lugar bem, no outro dia ele consegue vir com mais motivação, né? Mais energia. Trabalho. A última pergunta é: quais os sinais ou sintomas que indicam um problema de saúde mental? Um dos principais sinais é a desmotivação. Por exemplo, você começa a perceber no ambiente de trabalho, onde a pessoa ela já está num nível onde ela não consegue mais ter sentido para a vida, onde ela não consegue mais performar, onde ela não tem motivação, ela não sonha em buscar cargos, né, subir o seu nível. Essas pessoas também elas não sentem dentro da empresa um espaço também onde elas possam ser acolhidas. Pessoas também que não encontram sentido em fazer carreira dentro da empresa. Então são várias situações que uma pessoa ela pode apontar sinais de que aquele ambiente de trabalho às vezes é até um ambiente tóxico, assim como também tem empresas que são melhor do que o espaço na sua casa. Ela se sente melhor no ambiente de trabalho, ela prefere ficar no ambiente de trabalho do que o ambiente familiar, ou se é um ambiente tóxico. Sim, então a gente encerra nosso quadro de perguntas aqui. Te agradece as respostas. As ótimas respostas. Tenho certeza que tirou dúvidas de todo mundo e até acrescentou algo mais para quem não conseguiu, né, estar com essa pergunta aqui, mas tirou dúvidas de todos os lados. Bom, agora a gente vai iniciar o nosso quadro que é o bate-bola. Eu vou falar uma palavra e você vai falar a primeira palavra que vier na sua cabeça. A primeira palavra é saúde, acolhimento, mentalidade, força, psicanálise, empresa, compreensão, terapia, autocuidado, colaborador, saúde, Freud, conhecimento, segurança, estabilidade, prevenção. Não pode pensar muito. Primeira palavra, prevenção, acolhimento também, planejamento, equilíbrio, percepção, engajamento. Então, foram essas as nossas perguntas, nossas palavras de hoje. E a gente queria pedir um conselho para os nossos seguidores, para quem nos assiste e nos acompanha. Qual é o seu conselho para hoje? O que eu deixo para todas as pessoas que estão ouvindo é que busquem olhar para dentro de si, busquem se autoconhecer, porque isso é o caminho para que a gente possa enfrentar o desafio da nossa vida, para que a gente possa conhecer as nossas fragilidades, para que nós possamos saber como enfrentar. Não é eliminar as problemáticas, não é eliminar pressão, não é eliminar os problemas. Com a tendência do mercado, né, de trabalho, com a tendência das doenças, dos desequilíbrios, tudo estão por aí e vão surgir muitos ainda, principalmente agora depois da pandemia, que aconteceu essa ascensão, né, de doenças, de desequilíbrios emocionais com as pessoas. É importante que a gente esteja atento para esse olhar profundo para dentro de nós. É a partir do autoconhecimento que a gente vai poder enfrentar a diversidade da vida. Então, a palavra que eu deixo aqui para todo mundo é que todo mundo busque se autoconhecer.
seja de que forma for, seja como terapeuta, seja como profissional da área, mas também que busque fazer coisas que você gosta, coisas que te tragam bem-estar, saúde mental, física, emocional e espiritual, que é a base de todo ser humano. Um ótimo conselho, acho que serve para levar para a vida toda, né? Sim. Então a gente agradece, a sua participação foi ótimo, gostei o ambiente que hoje foi ótimo, a conversa, nosso bate-papo foi ótimo. Então, pessoal, quem não segue a gente pode seguir no YouTube e no Instagram. E a gente fica por aqui. Gente, mas é meu dia. Olá, pessoal. Estamos mais aqui para gravar. Saúde. Corta aí. Corta, porque tá. Vai gravar mais um podcast. Ah, que ódio! Formada em psicanálise. Ela é formada em psicanálise. Gente, é o jeito que Eu vou escrever do jeito que tu vai estar gravando, né? É assim. E uma convidada, psicanálise. Ela é formada em psicanálise. Não, vou falar ela é psicanálise. Parou. Sei que você vai querer ser uma de nós.